E bom, tudo que eu falei aqui anteriormente, né, eu mencionei aqui nesse slide seguinte, né, uma outra forma, né, de chamar essa função, né, na verdade, não implica necessariamente que eu tenha que ter o retorno da minha função atribuído a uma variável, né, então eu posso fazer essa chamada diretamente, como está acontecendo aqui, né. E agora vamos lá, por uma parte assim, o que que acontece de fato quando eu estou aqui na minha função principal, né, no meu programa principal, e eu faço uma chamada desse tipo, uma chamada à função nesse formato aqui. O que que vai acontecer de fato, gente? Até o momento concordamos que os valores passados por parâmetro eles precisam, né, precisam obrigatoriamente ser do mesmo tipo, conforme foi especificado aqui vamos dizer assim, na declaração ou assinatura da minha função, ou seja, se a minha função ela foi definida aqui, foi especificada que ela recebe dois valores do tipo inteiro, então a cada chamada que eu fizer essa minha função, seus parâmetros também tem que ser do tipo inteiro, né? Pois bem, quando a gente faz, né, o nosso programa faz uma chamada a uma função, passando os parâmetros de acordo com os respectivos tipos, né, solicitados pela função, o que que vai acontecer de fato durante esse processo da chamada à função? Os conteúdos desses parâmetros, né, que no caso aqui são duas variáveis, são literalmente copiados, tá? São copiados para os parâmetros da função, né? São recebidos lá pelos argumentos da função soma dois valores, ou seja, esse valor aqui, o primeiro valor que eu colocar aqui nessa chamada vai ser copiado literalmente para a variável A, e esse segundo valor vai ser literalmente copiado aqui para essa variável B, tá? Então, digamos que, vamos supor, né, que ao invés de que o usuário informe aqui, deixa eu ver aqui, tá, tudo bem, tem um exemplo aqui, mas eu já vou antecipar aqui nesse slide. Vamos supor que nesses dois comandos de entrada aqui, layer, né, o usuário informe respectivamente os seguintes valores, 7 e 2, certo? No momento que eu faço a chamada à função soma dois valores, passando como parâmetro x e y respectivamente, no momento dessa chamada a essa função, passando x e y, o, o valor que vai ser copiado, né, para esse parâmetro contido aqui na variável a vai ser o que foi informado em x. Então, a variável a aqui vai conter o valor 7 e a variável b, em sua execução, vai conter o valor 2, porque literalmente eles estão sendo copiados na ordem em que foram inseridos ali na chamada função, tá? É isso que esse slide está querendo dizer, né? E alguém pode perguntar ou se questionar, né, no seguinte, professor, mas eu tenho aqui, tudo bem, né, que a gente já viu alguma coisa relacionada ao escopo da função, então eu tenho uma situação aqui, né, e outra situação aqui, né? Essas duas caixas elas não se comunicam, a gente já viu lá anteriormente, né? Não se comunicam assim. Os conteúdos das variáveis dessa função aqui não são acessíveis pelos conteúdos pela função principal, né? Pelo programa principal e vice-versa, né?
As variáveis do programa principal não estão acessíveis para as variáveis, né, para a função soma dos valores, né? E, de fato, acontece, vamos dizer assim, essa replicação, né, entre aspas, desses dois conteúdos, né? Porque aqui eu estou no escopo da função soma dos valores e aqui eu estou no escopo do programa principal. Eu vou ter, vamos dizer assim, durante a execução desse programa, um momento em que eu vou ter esses valores duplicados, tudo bem, né? Mas é uma necessidade para que a função seja executada corretamente, tá? E um outro detalhe é que no momento em que a função ela é encerrada, que momento que a função é encerrada? Quando ela chega nessa linha aqui do return, né? E aqui indica o fim da função. No momento que eu chego no final da execução dessa função, o que acontece? Todas as variáveis que estão aqui dentro, elas são destruídas ou são eliminadas da memória. Tá? Isso por padrão, não há necessidade da gente fazer absolutamente nada. Tá? Vamos ver aqui, falando agora de fato sobre escopo de dados e funções, né? Escopo de dados das variáveis e funções. O escopo, né, conforme mencionado anteriormente, é um trecho de código em que as funções ou variáveis podem ser acessadas. Delimita quais funções podem chamá-la, né, e quais ela pode chamar. Variáveis declaradas internamente em funções são chamadas de variáveis locais, ou seja, isso aqui é uma variável local. Isso aqui também é uma variável local. Local em que sentido? Em que ela só está acessível dentro do escopo dessa função, desse programa. Aqui também. Né? Essas variáveis, elas só estão acessíveis dentro desse escopo dessa função. De forma similar, a gente pode considerar esses dois parâmetros aqui, A e B, como variáveis locais também. Tá? Veja, são criadas durante a execução da função, manipuladas, e no término de sua execução, ou seja, quando eu chego aqui, elas são destruídas, essas variáveis são destruídas. De forma similar, aqui no programa principal também, né? O meu programa vai ser executado nessa ordem, e quando o meu programa atinge o final de sua execução, que é através dessa e dessa linha, o que vai acontecer? Todas as minhas variáveis locais, elas vão ser destruídas, elas vão ser eliminadas da memória. Né? Beleza? Ó, quando o parâmetro é uma variável simples, essas variáveis só podem ser acessadas no escopo da função especificada. Note que aqui nesse exemplo, as variáveis a, b e resultado não são acessíveis por essa função, tipo aqui eu não consigo fazer esse acesso, né? Não consigo, por exemplo, se a minha função tivesse, essa minha função imprime MSG, se ela tivesse alguma instrução que tentasse fazer um acesso a essa variável, por exemplo, iria dar algum erro em acesso, né? Por quê? Porque essas variáveis elas não estão acessíveis para essa função imprime MSG. Isso aqui não é possível. E de forma similar, né, a função principal ela não consegue acessar essas variáveis aqui também, né? A função principal não acessa essas variáveis, tá? Beleza, pessoal? Isso que é o chamado escopo de função, né? O escopo de função está relacionado ao acesso, tá? E também, né, a recíproca também é verdadeira, né? Essas variáveis aqui, elas não estão acessíveis para as outras funções, tá? As outras funções não conseguem acessar essas variáveis, porque essas variáveis são as variáveis locais do programa principal, da função principal da função main. Beleza?
Aí, né, quando o parâmetro da função é uma variável composta homogênea, certo? Apesar, né, dessa variável só poder ser acessada pela função a qual ela foi especificada aqui, por exemplo, aqui, né? Qualquer alteração realizada nessa variável irá refletir, né, na variável que foi passada por parâmetro. Aqui tem um exemplo, né? Por que eu estou mencionando isso, tá? Primeiro, antes de mais nada, né, uma variável composta homogênea, ela é o quê? Quando eu falo isso aqui, estou me referindo a quê? Muito bem, vetores e matrizes, né? Certo? E o que eu estou querendo dizer com esse texto e com esses exemplos? Eu posso passar um vetor como parâmetro, assim como eu tenho passado aqui variáveis simples como parâmetro, né? E nas minhas funções eu tenho variáveis simples como parâmetro, certo? No entanto, quando eu passo um vetor por parâmetro ou uma matriz por parâmetro, qualquer modificação que eu fizer nesse parâmetro aqui na minha função, automaticamente essa modificação vai ser, automaticamente essa modificação vai se refletir no vetor que foi passado como parâmetro no local onde ele foi chamado. Ou seja, nesse caso, aqui na função principal, eu tenho um vetor, né? Eu tenho um vetor chamado vzão de 10 posições, certo? Aí aqui eu faço a leitura desses 10 elementos, atribuo cada um dos compartimentos do vetor, e logo na sequência eu faço uma chamada a essa função aqui, dobro, né? Passando como parâmetro o vetor vzão, né? Que eu acabei de ler os números e na entrada e armazenar em cada compartimento esse vetor, né? Então até o momento estou fazendo uma chamada a uma função, só que passando um vetor como parâmetro, ok? Quando a gente manipula vetores e matrizes em funções, né, existe essa regra. Qualquer alteração que eu fizer nesse parâmetro aqui que eu vou colocar em vermelho, né, no parâmetro que eu estou recebendo aqui na função, veja que eu estou fazendo uma modificação aqui, né? Estou colocando essa função basicamente duplica o valor que está naquele compartimento, né, dos índices de 0 até 9. Né? Cada posição vai ser duplicada o seu valor, né? Duplicado em que sentido? Dobrado, né? Qualquer alteração que eu fizer aqui, nessa variável que por hora, né, ela é local, aqui na função dobro, né? Deixa eu colocar aqui. Mais uma. Então eu tenho os índices. Opa, ficou um a mais aqui, pera lá. Calculei errado aqui. Só um pouquinho que eu vou ajeitar. Pronto. Então eu vou ter aqui nas minhas variáveis locais, eu vou ter um vetor de 10 posições, né? Um inteiro i, certo? E em contrapartida, aqui na minha função principal, eu vou ter algo parecido, né? Uma estrutura de 10 posições. Assim, os índices dessa forma. Meu vetor chama vzão, e aqui eu também vou ter uma variável chamada i, né? No entanto, quando eu faço uma chamada a uma função passando um vetor como parâmetro, ao invés de além de eu copiar os conteúdos, né, de cada posição para
para essa estrutura aqui, durante a chamada função, qualquer alteração que eu fizer nessa estrutura aqui vai se refletir na minha estrutura que foi chamada, que foi passada como parâmetro. Beleza? Então vamos rapidamente fazer uma execução aqui, tá?